Olá pessoal, que Deus te abençoe, tá? Mais um vídeo aqui do canal do Obreiro Fausto Machado. A gente vai falar agora de uma passagem na Bíblia e eu gostaria muito da sua atenção para que o Espírito Santo possa, através desse vídeo, nos ensinar, abrir os nossos olhos e nos dar força para que a gente continue seguindo o caminho que é o caminho da fé, porque não é fácil, pessoal. Falar de fé é fácil, cantar sobre fé é fácil, mas viver realmente a fé abraâmica é uma coisa muito difícil, tá bom? Enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente vai ter que lutar, perseverar para continuar no caminho da fé. E isso, pessoal, não é 10 anos, 20 anos, 30 anos. O caminho da fé começa e tem que ir até o final. O apóstolo Paulo até escreve que o corredor, ele se domina em tudo para ganhar um prêmio, que no final da corrida é o troféu dele, mas é um troféu de corruptível, né? Nós lutamos para obter no final da nossa corrida um incorruptível, que é eterno. Então que Deus venha falar contigo através desse vídeo, te abençoar, abrir seus olhos e fazer você ser forte. Pessoal, preste atenção, quedas haverão, mas não mantenha-se no chão, tá? Levante-se e continue teu caminho, porque Deus vai te limpar, vai te purificar e vai te abençoar, tá bom? Vamos lá, a palavra de Deus diz assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, e o Timóteo era o filho dele na fé. Ele diz assim, ó, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está relatando o que aconteceu ali com os irmãos, né, com os cristãos, com os amigos, os soldados na batalha, né, os amigos de guerra, como ele ficou sozinho, né? Ou seja, eles amaram aqui o presente século, pessoal. Não pensaram no futuro, eles amaram o presente, tá? O que leva uma pessoa a saber da verdade, como eles sabiam? Eles não eram aqui pessoas que vieram do mundo, que eram do mundo, uma pessoa que não conhece a palavra, nunca teve contato com o Senhor Deus, nunca teve uma experiência com a palavra, Deus nunca se revelou para ela, não. Aqui eles andaram até com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu muitos livros, e deixou aí uma história de bravura, né? Um grande homem de Deus que teve aquele tremendo encontro com o Senhor Jesus no caminho lá de Damasco e caiu do cavalo. Não foi assim, pessoal? Então o que leva uma pessoa que andou com um homem desse a amar o presente século e abandonar a fé já naquele tempo, né? Aqui há 2000 anos atrás, ainda mais se fosse hoje, né? Tantos atrativos, a internet, televisão, rádio, tantas facilidades. O que levou esse amigo aqui, o Demas, a preferir a porta larga do que o caminho estreito? Porque ali ele estava servindo a Deus, ele estava no caminho que Deus queria. E será que no final disso tudo ele se deu bem, né? Infelizmente, a gente sabe que quem abandona a Deus, o nome é escrito no chão. Muito bem, pessoal. Mas o que leva uma pessoa a tomar uma atitude como essa? Né? O que faz uma pessoa abandonar a fé? Algo tão importante. Né? Porque quando o Senhor Jesus ele se apresenta e te dá a fé, ele está querendo te salvar. Primeira coisa que ele quer fazer contigo é salvar a tua alma. Depois ele quer te abençoar. E fazer que você seja um testemunho dele aqui na terra. Então, por que ele jogou tudo pro alto, inclusive a salvação dele, né? Pessoal, a gente não sabe realmente o que está dentro das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes uma pessoa está ali do teu lado, a pessoa está falando do Senhor Jesus, está pregando a palavra, mas só Deus sabe como está ela por dentro. E o mais interessante é que não parece que ele voltou para a fé.
Tudo bem você cair, você tomar uma atitude errada. Caminhos errados acontecem, né? Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós somos passíveis de erro. Mas o permanecer no erro, aí que está o grande erro. Você continuar levando uma vida que não está na presença de Deus. Eu me lembro até de Jonas, que tomou uma atitude como essa. Não quis pregar na cidade que Deus mandou ele ir. E ele pegou um outro caminho. Entrou no barco e foi para o mar adentro. Só que lá no momento que ele estava lá no barco, começou aquela tempestade tremenda e forte em cima do barco e sacudiu tudo ali. Então ele teve que confessar o que estava acontecendo e foi parar onde parou, né? Todo mundo conhece a palavra e viu aí o que aconteceu com Jonas. E o que ele fez? Ele se arrependeu. Sim ou não? Ele mostrou ali que ele estava realmente, ele confessa que ele estava errado. Mas são poucos os que tomam essa atitude. O que nós vemos hoje em dia são pessoas que largam a fé e ficam duras, ficam como uma pedra, não conseguimos trazê-la de volta. Ainda que ele apanhe, nós vemos que ele está apanhando, nós vemos que aquela pessoa está sofrendo, mesmo assim ela mantém-se no erro, né? Ela não quer voltar para os caminhos do Pai, voltar de onde saiu. Ainda que comece do zero, mas ela não quer, ela não aceita. E o que acontece aí? Por que tem pessoas, Glaucio, que não aceitam voltar? Já que você apareceu aí abrindo a geladeira. Por que tem pessoas que não aceitam voltar? Como, por exemplo, Saul. Saul, grande rei Saul, errou, rasgou a roupa do profeta, teve o reino rasgado, mas queria ainda manter-se como rei e ainda dizia que ele era ungido do Senhor quando ele estava caído. Ao passo que Davi caiu, passou pelo que passou, perdeu o que perdeu, o próprio filho lá, né? Tomou as coisas dele e ele foi para o deserto e voltou. O que leva uma pessoa? As duas começam da mesma forma e nesse caminho elas caem. Uma volta para Deus e a outra permanece caída. Por quê? Que uma se mantém no orgulho e a outra ela se arrepende. Orgulho. O orgulho, pessoal. O orgulho cega a pessoa. O orgulho faz com que a pessoa minta. Quer dizer, ela mente, depois ela mente de novo para encobrir aquele erro, né? E ela fica ali, né, no estado que ela estava e não volta. Ora, é assim que está Lúcifer, né? Ou seja, Lúcifer estava lá do lado de Deus, né? Era um querubim ungido. E hoje ele está onde? Ele está lá no inferno, né? Que é a casa dele. E continua no orgulho dele, né? Ou seja, ele ainda continua rebelde contra Deus e não aceita voltar e não quer voltar e quer ser Lúcifer. Ele escolheu aquele reinado, né? Ainda que seja um reinado de sombrio, ainda que seja um reinado do mal, mas só pelo orgulho que ele tem contra Deus ele não volta. Ora, bolas, por que a pessoa se acha então assim, né? Por que a pessoa pensa que ela é alguma coisa? Como é que eu vou me levantar contra Deus e achar que eu sou alguém e achar que eu não preciso de Deus? Como é que eu vou sustentar uma pose que eu não tenho mais? Ora, se eu estou apagado, né? Por que, né? Então é isso que acontece, isso que tem acontecido muito. Pessoas que eram da fé, pessoas que eram como Demas, pessoas que aceitavam a palavra de Deus, era assim para as coisas de Deus, sem querer, né, bater de frente. Agora elas tudo criticam, né? As coisas que ela aprendeu lá no início, agora ela debate, ela acha que não é bem assim, né? Ou seja, ela começa, e aí quanto mais ela faz isso, parece que mais dura ela fica, né? Ela se levanta contra aquela igreja que ela nasceu de Deus.
Não é assim? Ela se levanta contra a obra de Deus, contra os líderes de Deus. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque logo após uma queda, Satanás coloca logo orgulho nessa pessoa. Porque agora ele não quer que aquela pessoa volte. Porque a diferença entre o Saul e Davi é que Saul, ele entrou nele orgulho e ele não estava disposto a perder posição, ele não estava disposto a perder o reinado, ele queria continuar, por mais que ele tinha desobedecido e Deus tinha tirado ali a posição dele, né, o ungir dele de rei, ele queria manter o mesmo cargo, ser chamado de rei, ser reconhecido como rei. E Davi não, Davi ele se arrependeu, ele reconheceu que errou, né, que ele pecou contra Deus, que ele desobedeceu e ele estava disposto a perder o que for, só não queria perder a presença de Deus. Então Saul, ele poderia perder a presença de Deus, ele só não queria perder a posição que ele tinha. E Davi foi o contrário, ele poderia perder, não ser mais rei, perder tudo que ele tinha conquistado, mas a única coisa que ele não queria perder era a salvação, era o Espírito de Deus. Então, pessoal, o que a Glaucia quis aqui mostrar? Um amou a posição, as coisas, né? O outro não. O outro queria Deus, não é assim? Ou seja, um lutou para manter a pose, manter aquilo outro, e o outro lutou para ficar com Deus. Será que isso aconteceu porque um veio lá da pobreza, né, como veio Davi, sabia que Deus estava com ele até onde lá no pastoreando as ovelhas, lá atrás das malhadas? Será que vir debaixo de uma situação dessa faz bem para a vida da pessoa quando ela passa por um deserto? Talvez sim. Talvez Saul não tenha vivido essa experiência de que Deus poderia estar com ele em qualquer momento, então ele tinha medo de voltar ao ser o que ele era, né? Davi, de repente, já não tinha tanto esse medo, porque ele já tinha passado por isso, de não ser nada, de não ter nada, né? De repente, isso. E tem uma palavra aqui, pessoal, que cabe muito bem nisso, de você colocar o coração nas coisas e nas pessoas, e quando você passa pela provação de abandonar essas coisas para ficar com Deus, você prefere ficar com as coisas. A palavra diz assim em Mateus 6, 19, 21. Não ajunteis tesouros na terra. Isso aqui é o Senhor Jesus falando, tá? Aonde a traça e a ferrugem corrói. Olha só. Como é que uma pessoa coloca o coração em algo, pessoal, aonde a traça e a ferrugem corrói? Eu quero que você note bem isso. Será que é sábio isso? Você colocar o teu coração em algo que a traça e a ferrugem corrói? Eu acho que não, né? Eu acho que o mais interessante é você colocar o coração no Senhor Jesus, porque Ele é eterno. E nem a traça e nem a ferrugem podem corroer Ele. Não é assim, pessoal? Não é assim? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, é uma coisa que você não tem segurança, né? Colocar o coração em algo, você não tem segurança que aquilo ali vai ficar, né? Ou seja, é uma coisa que é perecível, tem validade. Mas ajuntai tesouro, o que ele fala? Ou seja, mas ajuntai tesouros no céu, pessoal. Ô Glaucio, como é que eu posso aqui na terra ajuntar tesouro lá no céu? Qual é a capacidade que eu tenho para fazer isso? Né? Aonde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Olha onde Jesus, olha a sabedoria do Senhor Jesus, pessoal. Onde Ele manda você trabalhar, onde Ele manda você juntar? No céu. Porque lá a traça e a ferrugem não corrói. E onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Só faltava essa no céu ter ladrão, né? Lá é impossível de ter ladrão, pessoal.
Então, qual seria o teu melhor investimento? Aonde você acha que seria melhor de você ajuntar o seu tesouro? Porque, olha o que Jesus fala, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pessoal, olha só, nós temos que ter o coração no tesouro que é a palavra de Deus, no Senhor Deus, nas coisas de Deus, fazer tudo para agradar a Deus, porque nós estamos guiando o nosso coração para isso. Nós que guiamos nossas vontades, nosso coração, nosso destino, é a nossa mente, a nossa cabeça. E por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. A nossa cabeça tem que estar fortalecida. Os nossos pensamentos têm que ter os pensamentos de Deus. E eu só consigo isso lendo a palavra, ouvindo a palavra, me entregando para o Senhor Deus. Não é assim? Qual é a outra forma? Não existe. Quando eu sou cheio das coisas de Deus, o meu coração acaba se submetendo àquilo ali, amando aquilo ali. Não é assim? Então, pessoal, é de cada um. As escolhas de Demas o levaram à perdição. Isso me lembra até de Judas, né? Judas andava com o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que ele colocava a mão na bolsa e roubava. Ele era tipo tesoureiro, né? Ficava com ele as ofertas. E Judas roubava o dinheiro que era colocado dentro do alforje. Então essas obras, quer dizer, ele já mostrava ali que ele já tinha uma tendência a mau ouro, né? Ao invés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus andava com ele. Então esse pecadinho acabou levando ele para a perdição. E onde é que ele está agora? É ou não é? Então, ele se suicidou, né? E aí traiu o próprio Filho de Deus. Fez só bagunça. Por quê? Porque ele não vigiou nas pequenas obras. Quando ele já estava ali metendo a mão na bolsa, já era para ele estar ali já pedindo ao Senhor Deus misericórdia para tirar aquilo dele. Então, pessoal, ele foi deixando o coração dele, as obras dele serem mais, e o coração se apegar naquilo. Porque o coração, assim, a Bíblia diz que ele é enganador, né? O coração é corrupto, pessoal. A gente não pode deixar ele ser levado pelas vontades, né? Então a gente tem que direcionar ele. O Senhor Deus disse para Caim: Caim, o teu pecado é contra ti, os teus desejos são contra ti, cumpre você dominá-lo. Não é assim, pessoal? Nós que temos que dominar nossas vontades. Mas Demas não dominou. Então ele foi juntando o ouro aqui na terra. E aí o que aconteceu? Ele preferiu, pessoal, o ouro da terra do que o ouro que vem do céu. É isso que acontece. Escolhas, pessoal. As nossas escolhas nos levam ou para o céu ou para o inferno. Tá bom? Então tome muito cuidado. Vigie, a Bíblia diz: vigiai a vós mesmos se estáis na fé. Né? Quer dizer, olhe para dentro de você. Como é que eu estou? Estou buscando, eu estou bem na fé? Estou na presença de Deus? Lembre-se, pessoal, nós temos que estar na presença de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Nós temos que estar do lado do Senhor Jesus, próximo do Senhor Jesus. Não confie em você. Não confie na humanidade que tem em você, na tua capacidade, tá bom? Porque essa capacidade é falha. Nós temos que, sim, que nos esforçar para estar na presença de Deus, porque Ele dirige a gente, como um pai que guia um filho, tá bom? Por quê? Porque aí sim vai ter a felicidade. Talvez hoje você está chorando, hoje você está triste, você está abatido, está amargurado, está, né, uma tristeza profunda, porque você está longe da presença de Deus. Porque talvez você tomou uma atitude que você saiu da presença de Deus. Ora, não seja como Demas. Não seja como Saul. Pelo contrário, se você caiu, pessoal. Ora, a Bíblia diz que o justo cairá por 6 vezes. Na 7ª o Senhor sustém, não é assim? Todos nós estamos passíveis a isso. Agora, o que nós não podemos é ficar caído. Manter-nos no pecado, na queda.
Vamos começar do zero. Perder o que tiver que perder. Davi, quando viu que já estava lá a profecia se cumprindo em relação ao pecado dele, ele perdeu o que tinha que perder. Ele abriu mão de tudo e foi para o deserto. Ele não ficou ali se agarrando ali com o reinado que ele tinha. Ele preferiu perder para o filho dele e ir para o deserto para ele realmente agradar a Deus e voltar para ele mostrando: ó Deus, eu pequei, mas eu não quero isso aí. O meu maior tesouro é o Senhor, eu quero o Senhor. Eu perco o que eu tiver que perder, mas eu quero a tua presença. Tem misericórdia de mim. E Deus o estabeleceu e tomou restaurou para ele, restituiu para ele o reinado. Para o Davi foi o reinado lá de Israel. E para você? O que você tem perdido pelo momento, pelo fato de você ter errado e permanecer aí no erro, permanecer caído? O que você tem perdido? Ora, se você voltar, se você pedir a Deus misericórdia, voltar a agradar a Deus, as coisas vão ser restauradas na sua vida. Tudo que você perdeu, tudo que você chorou, tudo será restaurado e restituído. Mas se você estiver numa posição de caído, mostrar para Deus que você não quer, Deus não vai poder também fazer nada. Você que tem que tomar atitude, você que tem que voltar. Você tem que se arrepender do que você fez. Você tem que se limpar novamente, tirar esse orgulho de dentro de você. Não questionar mais as coisas de Deus. O que vier para acontecer contigo, que aconteça. Mas que você passe pelo que tiver que passar. Para que no final de toda a tribulação, de toda a angústia que você tiver que passar, porque vai passar mesmo, até você conseguir voltar para Deus, que você passe. E que você perca o que tiver que perder, tá bom? Não faça como Demas, pessoal. Fique com o apóstolo Paulo. Fique na presença de Deus. Fique na obra de Deus. Se agarra com as coisas de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Agora, se você caiu, se você fez como Demas, se você está me ouvindo agora, e você se examina e vê que você está sofrendo, não faça como muitos homens que estão aí caídos e no orgulho. Não prefira as coisas que você tem. Porque isso aí tudo, pessoal, é o presente século. É onde a traça e a ferrugem corrói. É onde o ladrão leva. Você está colocando o coração em algo que é passageiro. Se você for sábio, se você quer fazer o que esses homens fizeram e voltaram para Deus, então levante-se, perca o que tiver que perder e retorne para o Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe. Esse é o canal do Obreiro Fausto Machado. Estamos aqui na Catedral Mundial da Fé 4242 em Del Castilho. Todo domingo, pessoal, tem uma reunião especial para quem quer voltar para Deus. Todo domingo, 9h30 da manhã, com o Bispo Jadson. Tem uma reunião fortíssima para que você seja cheio da presença de Deus, para que você seja cheio dos pensamentos de Deus, para que você seja tomado pela plenitude do Espírito Santo e você seja feliz. É muito bom, pessoal. Na hora da busca, na hora que a gente busca a Deus, ser cheio do Espírito Santo, pessoal, é a coisa mais maravilhosa que tem. Nada se compara a isso. Tá bom, pessoal? Então que Deus te abençoe, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.